Vamos identificar no nosso peão, no nosso giroscópio, as forças que são exercidas sobre ele. Observe que o peão ele tem o seu ponto de contato localizado na origem de um sistema de coordenadas x, y e z. Sobre o peão existem duas forças. A força de contato, que a superfície exerce sobre a sua ponta, e a força peso. Na força de contato, eu vou ignorar a existência da força de atrito. Vou considerar somente a componente normal dessa força de contato, que está representada aqui por um vetor n, perpendicular à superfície. Além da força de contato, existe uma força de ação à distância, que é a força que a Terra exerce sobre o centro de massa do peão. Observe que a distância do centro de massa ao ponto de contato é definida pelo vetor posição r do centro de massa. Além disso, o peão ele gira com uma alta rotação, de tal forma que ele possui uma velocidade angular de spin. Quando eu falo velocidade angular de spin, significa que ele está rotacionando em torno de um eixo de simetria, um eixo que passa pelo seu centro de massa. Além disso, ele pode ter também um movimento de precessão. O movimento de precessão é o movimento do seu eixo em torno do eixo na vertical. Então, o peão está girando sujeito à força-peso sobre o centro de massa e à força de contato no ponto de apoio. Então, o torque resultante, devido a essas duas forças em relação ao ponto de apoio, estou calculando o torque em relação ao ponto de apoio, será o torque devido à força normal e será o torque devido à força-peso. Ora, como não existe nenhuma distância entre a linha de ação da força normal e o ponto o ponto de apoio, esse torque da força normal é igual a zero. Mas o torque da força-peso, como nós vimos na introdução dessa parte da aula, é o produto da coordenada que localiza o centro de massa, vezes o peso, vezes o ângulo entre esses dois vetores. Então, o torque resultante é devido somente ao torque da força-peso. É esse torque da força-peso que fará o peão rotacionar, precessionar em relação ao eixo vertical. Além disso, o peão gira em torno do seu eixo de simetria, com uma rapidez angular, que é dado pelo vetor velocidade angular ômega-s. Como trata-se de um eixo de simetria, o momento angular pode ser simplesmente escrito pelo produto da inércia rotacional do peão vezes a sua rapidez angular de spin. E a rapidez angular de precessão é igual à variação da sua coordenada angular dividido pelo intervalo de tempo. A rapidez angular de precessão ela tem a direção do eixo z e é calculada pela variação do momento angular de uma dada posição para outra. Veja que o vetor momento angular ele vai descrever um movimento de precessão. E ao descrever esse movimento de precessão, a ponta do vetor momento angular descreve um ângulo ΔΦ. Ao dividir esse ângulo ΔΦ pelo intervalo de tempo, nós temos a velocidade angular de precessão. Aqui está o peão. Então imagine que ele está nessa posição e depois ele vai para esta posição. Então o vetor momento angular teve uma variação. E essa variação do momento angular não está na direção do eixo, está numa direção perpendicular ao eixo. Portanto, o movimento do giroscópio é devido ao torque exclusivamente à força-peso. O impulso angular, que nós definimos no início dessa aula 12, é definido como a variação do momento angular igual ao torque externo resultante atuando por um dado intervalo de tempo ΔT. Para abrirmos essa equação, precisamos ver quem é essa variação do momento angular e quem é o torque, que nós já sabemos do slide anterior. Vejamos aqui então o nosso peão girando em torno de um sistema de coordenadas x, y e z. Inicialmente, o seu vetor momento angular possui uma direção inicial no espaço. E esse vetor momento angular vai descrever uma trajetória circular, de tal forma que numa posição final, a sua orientação no espaço é dada por esse vetor momento angular final. Veja aqui que a variação do momento angular ele é tangente à trajetória e perpendicular tanto ao momento angular inicial quanto ao momento angular final. A projeção da variação do vetor momento angular está aqui no plano x e y, para uma melhor visualização. Essa variação do momento angular descreve ou varreu um ângulo ΔΦ, que é o ângulo de precessão do vetor momento angular inicial para o vetor momento angular final.
Além disso, esses vetores de momento angulares fazem um ângulo θ com o eixo vertical, de modo que eu posso relacionar o seno de θ como o cateto oposto, que é o raio da trajetória, dividido pela hipotenusa desse triângulo, que é o módulo do vetor momento angular. O raio da trajetória eu posso escrever como o momento angular vezes seno de θ. Uma visão superior desse movimento de precessão do giroscópio está aqui nessa figura superior. Então, ΔL aqui é a variação do momento angular. E ΔΦ é o ângulo que o momento angular varreu de uma posição inicial para a posição final. Desse arco de circunferência é justamente L seno θ. Daqui eu posso tirar uma relação entre a variação do momento angular, ΔΦ e L seno θ. Sabemos que, ao descrevermos uma trajetória circular, ΔL é igual a R ΔΦ. Então, a variação do momento angular eu posso escrever como L seno θ, que é o raio da trajetória, que é numericamente igual ao raio da trajetória, vezes ΔΦ. Então, isso aqui nada mais é do que o arco de uma circunferência. ΔL, R ΔΦ. O torque nós obtivemos do slide anterior. É o torque devido à força-peso em relação ao ponto de apoio, que é o produto do módulo da coordenada do centro de massa vezes o módulo da força-peso e do ângulo e do seno do ângulo entre R e P, vezes o intervalo de tempo, que já está na nossa expressão original. Se dividirmos ambos os lados dessa equação por ΔT e seno de θ, vamos encontrar que a razão entre a variação da coordenada angular pelo intervalo de tempo vai ser igual ao produto de R vezes o peso dividido pelo momento angular. Como a velocidade angular de precessão é definido como a variação da coordenada angular em relação ao tempo, e o momento angular é igual ao produto da inércia rotacional vezes a rapidez angular de spin, a rapidez angular do peão em torno do seu próprio eixo, o seu eixo de simetria, temos que a rapidez angular de precessão, ômega-p, é igual ao produto de R vezes o peso dividido pela inércia rotacional vezes a rapidez angular de spin. Essa expressão nos diz o seguinte: enquanto a rapidez angular de spin for alta, a rapidez angular de precessão é pequena e o peão vai manter o seu eixo fixo no espaço, seja aqui na vertical ou mesmo um pouco inclinado. Quando a rapidez angular de spin for diminuindo, a velocidade angular de precessão aumenta e o peão vai começar a precessionar em direção à vertical. Mas, além disso, se ômega-s, a rapidez angular de spin, diminui, o peão ele vai começar a deitar. Então é por isso que no final do movimento a rapidez angular de precessão é maior e a rapidez angular de spin diminui.